Ayla, você vem de uma trajetória do contexto corporativo quase tradicional, né? Digo quase porque é dentro do audiovisual, de entretenimento, que tem particularidades específicas. Conta aí um pouco de por que você decidiu empreender. Acho que a azeitona nasce de uma inquietação que eu tenho desde que eu comecei a minha carreira no audiovisual, né. Tem, sei lá, acho que mais de 18 anos de história e sempre me perguntei muito por que que o audiovisual é assim, por que que as relações são desse jeito, o que que faz com que essas tensões dentro de uma sala de roteiro, de um ambiente de produção, elas aconteçam de uma forma muito naturalizada, né. E aí depois veio muito a inquietação de como é que a gente pode ajudar a resolver essas questões que são históricas, como é que a gente acelera um processo de transformação da sociedade que vai acontecer independentemente do desejo dos donos, donas e produtoras, porque já existe essa demanda que é humana. Então a azeitona é a casa dessas perguntas. A gente nasceu em 2023, começou muito a tentar responder algumas dessas perguntas. Tivemos uma felicidade enorme de encontrar algumas pessoas que também estavam com essa mesma inquietação e que toparam aprender durante a jornada, durante o caminho. Tem algumas conversas que ainda são muito novas para o audiovisual, para a indústria criativa como um todo. E uma reflexão que eu tenho feito muito profundamente recentemente é essa transformação cultural precisa começar a ser menos guiada pela imprensa, né? Então, tem momentos de espasmo onde a gente fala e essas vozes da militância e esses grandes movimentos, eles são fundamentais para a gente conseguir ampliar uma consciência pública, uma consciência mais geral, mas é muito importante que a gente consiga desenvolver estratégias sustentáveis de transformação. Então, a azeitona também nasce nesse lugar de querer olhar para essas lideranças do audiovisual, que historicamente acabam contando com pouco recurso para desenvolvimento desse conhecimento ferramental mesmo, e olhar técnicas de mediação de conflito, de comunicação, feedback é muito no técnico ou no artístico, como é que a gente fala sobre comportamento, como é que a gente naturaliza esse diálogo para conseguir atuar mais preventivamente e combater mesmo a cultura do abuso e criar um contexto que se favoreça a cultura de respeito. E olhar para essas questões estruturantes e de processo influencia fortemente no comportamento do indivíduo, né? Então, temos esse sonho também, esse desejo de que as lideranças consigam olhar para essas questões quando elas ainda são possíveis de diálogo, possíveis de olhar para um desconforto, antes que elas virem uma crise que é decidida por uma área jurídica ou por uma área de relações públicas, né? Então, com todo o valor que a comunicação de massa tem, essas questões, elas são muito humanas e um potencial muito grande da liderança e de profissionais de pessoas e cultura olharem para essas questões, né? Eu acho que tem um desafio enorme, né? Porque acho que uma das descobertas que a Azeitona fez ao longo desse ano foi descobrir que, embora isso tudo aconteça, não existem dados, né? Então, uma dificuldade de buscar informação, de buscar conhecimento mensurável, né? Tangível. Então, sabe muito do intuitivo, das próprias experiências das pessoas. Mas eu acho interessante trazer que, para a gente partir para a ação, foi preciso um mergulho no mercado, um aprofundamento em Brasil, em América Latina, e a gente começar a construir esse lugar de mensurar o impacto que essa mudança de comportamento tem nas produções e no audiovisual, né? Muito. E porque é um pouco disso que você está falando e que conversa muito com que eu tenho percebido ao longo, principalmente desse primeiro ano de vida da azeitona, a gestão de consequências e a responsabilização são uma das estratégias para conseguir criar uma cultura de respeito, né? Você tem indicador de como as pessoas estão se sentindo dentro do projeto, é uma outra estratégia. Desenvolver a liderança é uma outra estratégia. Trabalhar a educação mais estruturada de pessoas e cultura é uma outra estratégia. Então, a gente precisa organizar melhor essas questões para dar contorno mesmo às relações de uma forma que seja possível das pessoas terem autonomia, espontaneidade, serem autênticas, mas de um jeito que ninguém machuque ninguém, né? E nesse ano, o que você acha que a azeitona contribuiu mais quando a gente olha para essas... Quando você fala assim, a gente quer mexer nas estruturas, né? Sem deixar de olhar a urgência dos projetos. O que a azeitona mais fez ou quais foram as experiências principais aí ao longo do ano? A gente experimentou coisas que foram muito interessantes, assim, e com muita generosidade das pessoas para
um processo de aprendizado mesmo. Então, debater cultura, fazer trabalho com alguns sócios de produtoras que confiaram no nosso trabalho, se abrir para olhar como é que a minha estratégia de negócio está desenhada e como é que eu atinjo esses resultados por meio das pessoas, né? Essas reflexões mais organizadas nesse sentido contribuíram muito também, assim. A gente fez também trabalhos de redesenho, de organizacional de algumas produtoras ou então desenho de função de RH de produção. Putz, já tenho nos projetos, ao mesmo tempo não entendo como é que essa cultura que é da minha produtora chega no projeto de uma forma mais orgânica, mais fluida e tal. Então, a gente olhou muito para esse lugar da estrutura e dos processos de trabalho, mas a gente também aprendeu demais com as experiências nos projetos, né, individuais. Então, soluções que fossem mais customizadas para o gênero daquele projeto que está sendo desenvolvido. Então, se é um true crime, qual é o nível de sensibilidade desse conteúdo e como é que isso impacta não só a audiência, mas quem está desenvolvendo, criando, pensando aquele projeto durante um ano, que vai gravar e que eventualmente vai ouvir depoimentos que são muito sensíveis. Saúde mental como um todo, né? Tem sido um universo que a gente tem gostado muito de explorar e de aprender. As outras questões são na novela, numa indústria que está muito em transformação e tem se reinventado com mais frequência, ciclo de vida e de desenvolvimento é muito longo. E o profissional do audiovisual, do cinema, né, principalmente, está acostumado com movimentos de menos tempo, né, de produção em si. Então, como é que isso conversa, né? Essa cultura que é da TV com a cultura do cinema, projetos cada vez mais internacionais e com culturas, hábitos, costumes, pessoas cada vez mais misturadas, né? Diversidade e inclusão também como uma questão que tem sido muito forte, muito debatida, felizmente, dentro da nossa indústria, que é muito vocal em relação a isso. Então, aprendemos bastante com os projetos, trazendo para conseguir refletir também sobre as estruturas, sem deixar de olhar para a urgência do audiovisual, que é o que acontece no dia a dia, né? Então, é olhar para a estrutura, porque ela ajuda a construir um arco, né? Olha para o arco da temporada, mas sem esquecer que tem uma urgência do dia a dia. Tem gente que está sofrendo e que precisa ter resposta, precisa ser ouvida. E eu acho que tem uma questão de valor agregado mesmo que a Azeitona traz, que é lidar com temas sensíveis, né? Não só saúde mental, diversidade e ter um RH de produção no set mediando conflitos e fazendo conversas difíceis ou desenvolvendo as lideranças para essas questões mais humanas mesmo. Mas eu acho interessante também trazer que a Azeitona tem uma abordagem de desenvolvimento de pessoas no princípio da educação, né? Então, assuntos muito novos na indústria e no Brasil ainda mais, né? Como, por exemplo, coordenação de cenas íntimas, a mudança e a evolução no tratamento de crianças, por exemplo, né? Então, acho que é legal trazer também esses outros elementos. Boa. E tem uma realidade, né, Babi, que é assim... A gente tem falar de diversidade, falar de representatividade, falar de inclusão num contexto que ainda é predominantemente liderado por homens brancos, e aqui não tem um julgamento de valor sobre isso, mas traz, de fato, uma questão estrutural para essa dinâmica. A experiência das pessoas que são de grupos historicamente minorizados pode se tornar muito, muito violenta. E a criatividade, ela só prospera num lugar onde você não tem medo de ser quem você é, de falar o que você pensa, de dizer o que você acredita. Então, o que ficou muito transparente para a Azeitona é que, assim como uma obra, a gente não faz nada sozinho, né? Essa transformação não vai acontecer só com a Azeitona ou com uma pessoa ou outra, a gente precisa mesmo se juntar e, sem dúvida alguma, o processo o resultado artístico é muito mais maravilhoso quando o processo é respeitoso. Ah, legal, Ayla, muito bom. Vida longa, Azeitona.